nossa web aula de hoje, que trata sobre o tema infecção pelo Zika vírus e gestação, panorama atual. Eu sou Regina Aguiar, sou obstetra, sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG e teleconsultora aqui do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Na realidade, o Zika vírus ele é um vírus conhecido há bastante tempo. Ele foi identificado em 1947 num macaco, que era um macaco sentinela para estudo da dengue, que ficava numa floresta na Uganda, uma floresta que chama Floresta Zika, daí o nome do vírus. Ele é um vírus da mesma família do vírus da dengue, do vírus da febre amarela, e é transmitido por mosquito, particularmente os mosquitos Aedes, no Brasil o Aedes aegypti, que é o que tem maior prevalência no nosso meio, mas ele também pode ser transmitido por via sexual. O mosquito Aedes, nessa mesma floresta em Uganda, ele foi identificado em 1948. E em 1952 foi relatado a primeira infecção em humanos. Até o momento nós conhecemos duas linhagens desse vírus, uma linhagem de origem africana e uma linhagem de origem asiática. Os estudos disponíveis até o momento sugerem que a linhagem que circula no Brasil é oriunda da linhagem asiática, com algumas modificações durante o período em que o vírus chegou no Brasil. E esse vírus não tinha tanta importância na prática clínica do dia a dia, porque haviam surtos de infecção em populações mais isoladas, principalmente na África e na Ásia. Em 2007 foi descrito o primeiro surto fora do continente africano e do continente asiático, foi numa ilha na Oceania, e em 2013 um segundo surto na Polinésia Francesa e, atualmente, o surto no Brasil e com disseminação por toda a América do Sul e a América Central. Na realidade, o mosquito Aedes ele está no Brasil há muito mais tempo. Ele estima-se que ele tenha chegado ao Brasil junto com os navios negreiros. Nós estamos tendo um problema entrou. Junto com os navios negreiros, então o Aedes entra no Brasil junto com o tráfico de escravos e já causou grandes danos à população brasileira. Então, no século XVII, a questão da febre amarela já começou a ser um grande problema a ser enfrentado. Depois, com a disponibilização de cuidados de combate ao mosquito, vacinação, a febre amarela urbana deixou de ser um problema de maior importância no nosso meio. Depois veio a dengue, também transmitida pelo mesmo mosquito. Então os casos de dengue começam no Brasil ali na década de 1960, mas na realidade somente na década de 1980 passa a se dar importância à dengue, que ainda é hoje um grande desafio no nosso meio, e mais recentemente a questão do Zika e da chikungunya. Então, atualmente, quando a gente fala do mosquito Aedes, nós estamos falando de 3 infecções transmitidas pelo mesmo vetor, que trazem uma preocupação para o cuidado em saúde. Então, a dengue, a chikungunya e o Zika, que nós juntos chamamos de arboviroses. Essas infecções têm um quadro clínico muito semelhante, embora existam algumas características que podem nos fazer pensar mais em uma do que na outra. Nós temos sempre que pensar nas 3 simultaneamente. Então, por exemplo, no caso da Zika, nós sabemos que mais frequentemente os casos não têm infecção ou febre, ou a febre é muito baixa, ao contrário da dengue e da chikungunya. Os casos de artralgia e edema articular são muito mais vistos nos quadros de chikungunya. Nos quadros de dengue, alterações da coagulação, principalmente trombocitopenia e outras discrasias hemorrágicas, são vistas com mais frequência do que na febre chikungunya e Zika.
No caso de Zika, a grande maioria dos casos sintomáticos apresentam tanto o exantema como uma conjuntivite, né, característica, uma conjuntivite não purulenta, o que é menos comum nos casos de dengue e chikungunya. Mas do ponto de vista prático, nós temos sempre que pensar nas 3 possibilidades ao mesmo tempo e o cuidado deve ser feito pensando nas 3 entidades. Por isso, todas as vezes que nós temos, no caso da gestante, uma mulher com sintomas que sugiram dengue, ou que esse exantema, né, que é o principal marcador dos casos sintomáticos da infecção pelo Zika, né, esteja presente em mulheres que têm algum outro sintoma sugestivo de dengue, nós temos que lembrar que é fundamental que essas mulheres sejam abordadas como um caso suspeito de dengue, e no caso de gestante, todo caso suspeito de dengue é no mínimo grupo B, o que significa que essas mulheres precisam ter um hemograma realizado, terem a avaliação dos sinais de alarme e depois desse resultado do hemograma e da avaliação da presença ou não de sinais de alarme, ter então a sua proposta de acompanhamento feito. É importante lembrar que a dengue, diferente da infecção pelo Zika, é uma infecção que pode levar à morte, uma mortalidade ainda preocupante no nosso país, daí a necessidade de cuidado especial com essas mulheres. Quando nós falamos propriamente da infecção pelo Zika vírus na gestante, não é diferente o quadro clínico quando nós temos uma gestante ou quando nós temos qualquer adulto. A maioria dos casos, 2/3 dos casos, são absolutamente assintomáticos, a mulher sequer sabe que foi infectada pelo Zika, e naquele 1/3, 20% dos casos, 25% dos casos que apresentam algum tipo de sintoma, esses sintomas em geral são sintomas leves, que vão durar aí cerca de 2 a 7 dias, com aquele quadro clínico que nós já comentamos anteriormente, que lembra muito as outras arboviroses, tanto dengue quanto chikungunya. É raro nos casos de infecção por Zika no adulto, mas pode ocorrer complicação neurológica, síndrome de Guillain-Barré, então essas mulheres também, quando apresentam sintomas neurológicos, devem ser acompanhadas de forma especial. Mas na grande maioria das vezes o que nós vamos ter são as mulheres que, quando sintomáticas, vão apresentar um quadro de exantema, em geral um exantema maculopapular, e às vezes a conjuntivite não purulenta, né, como pode ser visto aí nas fotos, algum exemplo desses casos. Chamou muita atenção quando começou-se a identificar a circulação do Zika vírus no Brasil, era que, diferente do que vinha sendo descrito na literatura até então, no Brasil a infecção pelo Zika passou a ser considerada como uma possível causa de microcefalia, ou seja, nos estados do Nordeste, predominantemente Pernambuco, né, foi onde o alerta surgiu de uma forma mais intensa, começou-se a perceber um aumento de nascimentos de criança com microcefalia, que essas mulheres tinham tido um quadro sugestivo de infecção pelo Zika. Então, a partir de novembro do ano passado, começam a surgir vários estudos tentando relacionar a infecção pelo Zika vírus como causando a microcefalia, né? E vários são os artigos mostrando uma possível relação, a presença do vírus em líquido amniótico, em placenta, em tecido fetal de crianças com um quadro compatível com infecção congênita viral. Esses são 2 artigos muito interessantes, esse primeiro aqui, que descreve os 2 primeiros casos de diagnóstico pré-natal de microcefalia e alterações de sistema nervoso central sugestivas de infecção pelo Zika, em que no líquido amniótico que foi coletado durante a gravidez dessas 2 mulheres foi confirmado a presença do Zika vírus. E esse segundo relato de caso aqui é de uma mulher que não morava no Brasil, mas esteve no Brasil no início da gravidez, teve um quadro
que suspeitaram de dengue, mas teve a sorologia de dengue negativa, teve um exantemo, voltou para o seu país e durante o acompanhamento da gravidez foi identificado que esse feto evoluiu com uma microcefalia, com alterações do sistema nervoso central e de placenta sugestivos de infecção congênita. Essa mulher fez opção por interrupção da gravidez, que é permitido no país de origem dela. Essa gravidez foi interrompida, nasceu um feto morto, no início da indução era um feto vivo, e em vários tecidos desse feto, cérebro, rim, baço, foi identificado a presença do Zika vírus, aumentando então as suspeitas de que esse vírus poderia induzir a malformações na espécie humana. Alguns estudos experimentais já foram publicados, né? E aqui nós damos 2 exemplos, um do grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando com minicérebros para entender como é que o vírus lesa o cérebro dos fetos em desenvolvimento. E essa segunda publicação aqui, uma publicação muito interessante, utilizando células precursoras de neurônio em laboratório, que infectadas pelo Zika vírus, essas células pararam de crescer, mostrando então que o Zika vírus é capaz de determinar a morte de neurônios, das células precursoras do neurônio, atrasa o desenvolvimento dessas células e também promove desregulação gênica, ou seja, determina função alterada desses neurônios, mostrando então, mais uma vez, dados falando a favor do Zika vírus ser um teratógeno na espécie humana. Os trabalhos já começam a discutir como é que seria essa lesão, esse efeito teratogênico do vírus Zika e o papel da placenta. Ainda não está bem determinado se é uma lesão direta do vírus no neurônio, como alguns estudos experimentais sugerem, se é uma reação mediada por uma reação inflamatória da placenta, então são várias as teorias, mas o que tem aumentado, né, cada vez mais do ponto de vista de informação é de que o Zika vírus sim é capaz de provocar microcefalia quando uma mulher é infectada durante a gestação por esse vírus, né? Então os trabalhos vão aumentando a certeza desta relação e uma pergunta que ficava é por que isso estaria acontecendo no Brasil e não tinha sido identificado em surtos de outras populações. Esse foi um artigo publicado no mês de março, em que foram revistos casos de nascimento durante o período da epidemia do surto de infecção pelo Zika vírus na Polinésia Francesa, e eles identificaram que sim, lá também tinha ocorrido o nascimento de criança com microcefalia, mas como o número da população era pequeno, isso do ponto de vista epidemiológico não chegou a chamar a atenção, não foi percebido que isso estava acontecendo, e eles, revendo retrospectivamente esses dados, então, puderam inclusive aventar uma hipótese de que o risco de desenvolver microcefalia, se a mulher é infectada pelo Zika no primeiro trimestre da gravidez, seria alguma coisa em torno de 1%, então não seria um risco tão alto. Esse é apenas um único estudo, esse risco não está bem determinado, mas esse estudo ele mostra mais uma vez que o Zika vírus caminha, né, para confirmar como um potente teratógeno na espécie humana. E esta publicação do mês passado, do mês de abril, esse grupo, revendo todos os dados disponíveis na literatura em relação à infecção pelo Zika vírus na gravidez e ocorrência de microcefalia, considera que sim, né, nós já temos dados suficientes do ano passado até as publicações no mês de abril para concluir que o Zika pode ter sim uma relação causal com a microcefalia, então que ele deve ser considerado como um teratógeno na espécie humana, embora o mecanismo pelo qual ele determina a malformação ainda não esteja completamente esclarecido, né? Ainda temos várias
lacunas de conhecimento em relação a esse vírus. Qual é a situação atual em relação à infecção do Zika? Eu vou me ater aos dados do estado de Minas Gerais, para não ficar comentando muito número, que fica às vezes até um pouco cansativo, mas até o último boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria anteontem, no dia 17 de maio, ou seja, dos casos notificados até a semana anterior, já haviam sido notificados 13.039 casos de infecção pelo Zika. Esses 13.039 casos não incluem os casos de gestante, os casos de recém-nascido e feto com alteração do sistema nervoso central, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Desses 13.039 casos, já havia confirmação em 2.403 casos. A maioria desses casos são confirmados por critério clínico epidemiológico, já que o exame de confirmação laboratorial está sendo disponibilizado apenas para os casos de gestantes e recém-nascidos. E temos ainda 9.302 casos em investigação e um pouco mais de 1.300 descartados. Gestantes com exantema é o marcador para investigação de Zika, como eu disse, é um marcador importante dentro do grupo sintomático. Até a semana passada, então, já haviam 778 casos de gestantes com exantema notificados. Desses, em 176, nós já temos a confirmação, lembrando que confirmação em gestante é confirmação laboratorial, ou seja, identificou-se a presença do vírus no soro dessa mulher. 44 casos foram descartados e ainda temos 558 casos em investigação. E no chamado protocolo de microcefalia, que inclui aqueles casos de abortamento espontâneo, mulheres que tiveram exantema, recém-nascido ou feto com microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central, nós já temos 110 casos notificados. Desses 110 notificados, 47 ainda estão em investigação, 60 já foram descartados, 2 casos apenas confirmados, sendo que desses 2 casos confirmados, um foi um abortamento de primeiro trimestre e um segundo, um recém-nascido com microcefalia, com calcificações intracranianas e confirmação de Zika na placenta, de material de placenta, que foi colhido no dia do parto. E temos um caso de microcefalia sugestivo de infecção congênita, também confirmado, mas esse caso sem associação com Zika é outro agente etiológico de infecção congênita. Aqui, apenas para se ter uma ideia, nós já temos praticamente metade das unidades regionais de saúde no nosso estado com casos confirmados, né? Destaca-se a regional de Fabriciano, com maior número de casos até o momento, seguido de Belo Horizonte, né? Aqui a regional de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte também com um número importante de casos, Sete Lagoas, né? E aí, quando nós pensamos em relação ao número de casos em Sete Lagoas e Coronel Fabriciano, essa é uma ocorrência muito maior do ponto de vista de incidência de casos, já que Belo Horizonte tem um número muito maior de população. Montes Claros também, com um número muito grande de casos, Governador Valadares, Uberaba, Juiz de Fora, e aí outras regionais com um número menor em cada um dos municípios, né? E qualquer profissional de saúde pode acessar o site da Secretaria de Estado e avaliar semanalmente o boletim epidemiológico, que é sempre disponibilizado na terça-feira com os dados atualizados, tanto da infecção do Zika, quanto de dengue, quanto de febre chikungunya. E aí, diante desse panorama, então, qual é a nossa conduta especificamente no período da gestação? Para aquelas mulheres que estão grávidas e que desejam engravidar, ou que desejam engravidar, é fundamental que ela seja informada que a única forma de prevenir a infecção pelo Zika vírus na gestação é evitando a picada do mosquito. E quando nós falamos em evitar a picada do mosquito, nós estamos falando em todo um controle ambiental dos focos de proliferação do mosquito
Isso é essencial para a infecção por zika, essencial para a dengue, essencial para chikungunya. Quando nós falando de um, nós estamos falando da prevenção na realidade dos três. Além desse controle ambiental, é fundamental, né, do ambiente maior, né, dos abrigos de proliferação desse mosquito. Nós temos que pensar em proteções diretas da infecção, então o uso de inseticidas no ambiente, estar em ambientes em que eu tenha menos risco de ser picada pelo mosquito, e é essencial a chamada proteção pessoal. E quando nós falamos na proteção pessoal, nós estamos falando em diminuir a área de pele exposta. E a forma mais efetiva de evitar área exposta de pele é usando roupas, né, calça comprida, blusas de manga comprida. Sabemos que isso não é fácil num país tropical como o nosso, mas é fundamental. Os repelentes ajudam, mas eles são só coadjuvantes nesses processos. Não dá para confiar apenas no repelente. É fundamental que as gestantes sejam orientadas para o uso de roupa, principalmente em braços e pernas, que diminuam a área exposta do corpo. Usar também repelente e evitar horários e lugares que a gente sabe que são mais comuns a presença do mosquito, lembrando que o Aedes adora picar no comecinho da manhã e no comecinho da noite. Então, principalmente nesses horários, tentar evitar circular em locais que nós temos mais circulação de mosquito. Então, estar em ambientes que tenham tela de proteção, mosquiteiro, ar-condicionado, né? Uso de inseticidas ambientais. Isso é a única forma efetiva que nós temos de fazer a prevenção da infecção. Em relação ao uso de repelentes, que são importantes coadjuvantes, mas não são a única forma de proteger, eles ajudam, né? Insisto, fundamental trabalhar com as gestantes na questão do tipo de vestimenta que se utiliza, né, nessa fase da epidemia. Os repelentes que nós temos disponíveis comercialmente, todos eles podem ser utilizados durante a gravidez. Os fabricantes, eles informam qual é o período de ação desse repelente, ou seja, em quanto tempo eu devo repetir a aplicação do repelente no meu corpo. Então nós vamos ter repelentes em que o tempo de duração da ação dele é relativamente longo, 10 horas. Vamos ter alguns intermediários, proteção máxima aí de 6 horas, e alguns de proteção muito curtinha, proteção máxima de apenas 2 horas. Então, dependendo de qual repelente eu esteja utilizando, o tempo em que eu tenho que reaplicar esse repelente é fundamental. E esses repelentes podem também ser colocados do lado de fora das roupas, o que ajuda mais ainda a proteção. Então é importante explicar para as mulheres que elas podem usar repelente. Esses repelentes naturais não têm eficácia comprovada porque o tempo de ação é muito curtinho, no máximo alguma coisa em torno de 20 minutos. Então não adianta, né? Você teria que ficar só aplicando o repelente. Então temos que utilizar esses disponíveis no nosso meio. Outra forma importante que tem que ser discutido com as mulheres grávidas, né, e essa é uma recomendação nos Estados Unidos do CDC, né, em que ele diz que para aqueles casais, né, em que a mulher está grávida e que residam, né, em áreas de circulação do Zika vírus, que é a nossa realidade, ou para aquela mulher americana, se o marido dela vem ao Brasil e volta para lá, tem que se evitar também o risco de transmissão sexual. Então, no nosso meio, é importante orientar as gestantes que durante a gravidez é fundamental o uso do côndom, do preservativo, para evitar os casos de transmissão sexual da infecção que já estão comprovados. Então, eu posso não ser picada pelo mosquito, mas o meu marido pode ter sido picado e durante a relação sexual isso ser transmitido. Então, o uso de côndom, eles propõem que a alternativa para o uso do côndom seria a abstinência sexual, né? O uso, como a gravidez dura muito, o uso do côndom parece ser mais
interessante do ponto de vista de orientação para essas mulheres. E se essa mulher tiver uma infecção pelo Zika durante a gravidez, como é que nós vamos conduzir esses casos? Lembrando mais uma vez que o número de casos sintomáticos vai ser a minoria dos casos, mas entre os casos sintomáticos é fundamental aquelas mulheres com exantema. Como o conhecimento da infecção pelo Zika está se dando ao longo do tempo, de novembro até maio, o conhecimento avançou imensamente, mas ainda existem várias lacunas do conhecimento, é fundamental que o profissional de saúde esteja o tempo inteiro se atualizando por meio dos protocolos disponibilizados, tanto pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde. Os protocolos têm sido revisados com uma frequência muito grande. Então, o Ministério da Saúde publicou o primeiro protocolo, tanto de vigilância quanto de atenção à saúde, em dezembro. A última versão foi publicada em março, são essas duas que nós temos aqui em destaque na tela. Mas é importante que o profissional de saúde entre no site do Ministério e veja se existe alguma nova recomendação no acompanhamento desses casos, já que muitas das vezes esses protocolos têm que ser revistos de uma forma muito rápida. Esses são os exemplos dos protocolos no nível estadual e municipal aqui em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado soltou inicialmente uma nota técnica e em março de 2016 publicou este manual técnico de atenção à saúde. Belo Horizonte também já publicou 2 notas técnicas, assim como seguindo as orientações de reformulação das condutas preconizadas pelo Ministério. Então é muito importante que você esteja sempre buscando a última versão do protocolo, porque eles podem mudar num tempo muito rápido. Quando a gente fala em diagnóstico da infecção, o que nós temos disponíveis até o momento para diagnosticar a infecção do Zika vírus é a identificação do RNA viral por biologia molecular, pela técnica de reação em cadeia da polimerase. O grande problema desse teste é que a janela de oportunidade que nós temos para fazer esse diagnóstico é muito curtinha, Então, se nós vermos aqui embaixo como se dá a evolução da doença, depois que começam os sintomas, nós temos a presença do vírus fundamentalmente até ali o 5º dia, no máximo 7º dia após o início dos sintomas. Depois a gente não consegue mais identificar o vírus, então a nossa janela de oportunidade é muito pequena, o que chama a atenção para a importância de valorizar qualquer exantema que surja na gravidez para que o exame seja feito em momento oportuno. A Agência Nacional de Vigilância já autorizou um kit para a identificação para o exame de Zika vírus, que é utilizado na saúde pública. Lembrando então que esse exame só é eficiente se nós fizermos até 5 dias depois do início dos sintomas. A sorologia, ela existe, mas ainda do ponto de vista teórico, e do ponto de vista teórico ela segue bastante semelhante ao que a gente faz para as outras sorologias. Então, existem testes sorológicos, tanto utilizando técnica de ELISA quanto de imunofluorescência. A IgM, ela se torna positiva em torno de 1 semana após o início dos sintomas, a IgG 2 semanas após o início dos sintomas, como a maioria das outras infecções, e você pode detectar essa IgM e IgG específica, e normalmente no caso de Zika você tem que fazer 2 exames, você colhe o primeiro, não antes de 5 dias do início dos sintomas, e um segundo 14 dias depois. O grande problema desses exames é que existe uma reação cruzada importante com o vírus da dengue. E numa população que tem uma prevalência como nós temos de dengue, a reação cruzada e os falsos positivos são bastante preocupantes. E no caso de infecção por Zika, quando você faz a sorologia, as 2 sorologias, e ela dá positivo, você tem que confirmar esse exame por um teste mais específico,
que chama teste de neutralização por redução de placas, né, e que ele dá um pouco mais de segurança. A Anvisa já autorizou um teste de imunofluorescência para IgG e IgM, tanto para Zika, chikungunya e dengue, que a imprensa divulga como teste triplo, né? Mas ele é só um teste de sorologia e tem que ser visto com muita cautela na interpretação, de forma que, do ponto de vista prático, nós não temos ainda um teste sorológico disponível no Brasil que nos dê confiança na interpretação dos resultados. Quando nós pensamos em situações na gravidez que precisam ser monitoradas, né, 5 são os grupos que interessam do ponto de vista prático. Aquela gestante com exantema, o feto que é identificado com microcefalia ou alteração do sistema nervoso central por infecção congênita, aquela mulher que tem um abortamento espontâneo e teve exantema, aquele feto morto que tem alteração do sistema nervoso central sugestivo de infecção congênita ou microcefalia, e por último, não durante a gravidez, mas logo após o parto, o recém-nascido com microcefalia. E aqueles protocolos, né, todos têm o ordenamento para cada uma dessas situações. Lembrar que todas essas 5 situações são de notificação compulsória, né, a portaria de notificação compulsória foi republicada agora em fevereiro de 2016, é obrigação nossa no primeiro atendimento realizar essa notificação. A notificação é feita na ficha do SINAM, né, do Sistema de Notificação de Agravos comum, a mesma ficha que nós usamos para notificar dengue, que usamos para notificar chikungunya. E no caso de microcefalia, seja no feto ou no recém-nascido, há uma segunda ficha a ser preenchida, que é conhecida como ficha RESP, né, que na realidade é a sigla de Registro de Eventos em Saúde Pública, e que é disponível online e que também devem ser preenchidos nos casos então de microcefalia. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação de todos nós profissionais de saúde. Então, se uma gestante nos procura com um quadro de exantema, nós devemos avaliar se esse exantema é um exantema agudo. Ele sempre deve ser considerado como sugestivo de infecção pelo Zika. Então nós precisamos notificar o caso, precisamos escolher os exames específicos e, como eu disse, exames específicos no momento significa usar apenas biologia molecular. Então, naqueles primeiros 5 dias de sintomas, nós escolhemos sangue para realizar o exame de soro. Então, para ter 2 a 3 ml de soro, eu preciso coletar 10 ml de sangue periférico. A urina também é um exame que você pode coletar para fazer a técnica de PCR. E a sorologia, como eu disse, tem que fazer 2 coletas, o teste de confirmação, mas nós não temos ainda disponível. Tão importante quanto colher o sangue para a realização da PCR é realizar os exames para as outras doenças infecciosas. Então, se eu suspeito de Zika, eu tenho que suspeitar também de dengue e chikungunya, então eu tenho que fazer os exames de ambas. E no caso da grávida, eu tenho que repetir a sorologia de sífilis, a sorologia de toxoplasmose, se essa mulher é susceptível, se ela for imune não precisa, a sorologia de rubéola, a não ser que ela tenha uma sorologia mostrando que ela já é imune, realizar a sorologia de citomegalovírus, independente de exame anterior que ela tem, também a sorologia de herpes vírus. Esses exames têm que ser coletados em todas as situações. O exame de urina está suspenso no momento, está se realizando apenas em amostras de sangue e, como eu disse, sorologia ainda não está disponível. E como é o acompanhamento pré-natal dessas mulheres com exantema? No pré-natal de origem, essas mulheres não precisam sair da atenção primária, segue-se o mesmo calendário de consultas proposto pelo Ministério da Saúde para gestante de risco habitual. E em Minas, o que foi proposto para essas mulheres é um segmento ultrassonográfico diferenciado, já que nós sabemos que o ultrassom de rotina não precisa ser feito em todas as gravidezes. Mas naquela mulher que tem a infecção pelo Zika, repetir o ultrassom entre 20 e 24 semanas
e um outro ultrassom entre 32 e 35 semanas, explicando à mulher que o ultrassom normal não exclui a anomalia fetal, que ela pode aparecer mais tardiamente. Se aquela mulher ainda não tem um ultrassom confirmando a datação da gravidez, você deve fazer aquele ultrassom de datação o mais rápido possível. Importante o suporte psicossocial dessas mulheres, porque a imprensa o tempo inteiro divulga informações bastante apavorantes em relação à infecção, então elas precisam de um suporte psicossocial no segmento dessa gravidez. Nesse acompanhamento pré-natal, então, ela coletou o exame específico e se o exame vier negativo, né, descartado Zika, ela vai seguir o pré-natal habitual no pré-natal de origem. Se confirmou o Zika e o feto está sem alteração ao ultrassom, o segmento é no pré-natal de origem, na atenção primária, e serão transferidos para as referências de alto risco apenas aqueles casos confirmados e que o feto apresente alteração ao ultrassom, alterações do sistema nervoso central. Se ao contrário, não foi uma mulher com exantema, é uma gestante que faz um ultrassom e que esse ultrassom identifica que o feto tem uma microcefalia ou outras alterações, principalmente calcificações intracranianas, hidrocefalias, as alterações sugestivas de infecção congênita. Esses casos devem ser notificados como casos suspeitos de Zika, mesmo que essa mulher não refira ter tido exantema, e transferidos para o pré-natal de alto risco para segmento especializado. Nesse segmento, nesse momento, são feitos também as coletas para o exame do vírus Zika. Essas coletas aqui são para exames de sorologia, então elas ficam armazenadas para serem processadas quando os exames estiverem disponíveis. E o mais importante é a realização dos exames das outras doenças infecciosas. Então, lembrando mais uma vez, dengue, chikungunya, sífilis, toxo, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus, fundamental de ser realizado nessas mulheres. E no parto dessas crianças, aqui é mais importante para a atenção hospitalar, coletas tanto de sangue de cordão, quanto de líquor e de amostra de placenta, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Para as mulheres que tiverem aborto espontâneo e que tiverem relatado ter tido exantema na gravidez, também se notifica o caso, e do material de curetagem separa-se o material patológico habitual e uma parte do material da curetagem para fazer também pesquisa do vírus por biologia molecular. Se já existir fetinho, for um aborto mais tardio, pode-se, e tiver laboratório de anatomia patológica, pode-se coletar amostras, tecido fetal também, para pesquisa do vírus no tecido fetal. Fundamental que essas mulheres tenham as suas sorologias repetidas e as sorologias de dengue, chikungunya realizada. Vocês vão ver que essa é uma repetição em todas as situações. Aquele natimorto que tenha microcefalia ou que tenha alterações do ultrassom mostrando suspeita de infecção congênita, do mesmo jeito devem ser notificados, e também a coleta de material realizada. Lembrando que aqui placenta é um material excepcional para fazer a pesquisa do vírus, e que se houver possibilidade de fazer a necrópsia desse feto, durante a necrópsia coleta-se também material para fazer a investigação do vírus. Mais uma vez, chamo a atenção para a importância das sorologias. E por que essas sorologias têm que ser feitas? Porque todas elas podem dar infecção congênita, várias delas podem cursar com exantema, e aí nós estamos pensando em Zika e esquecemos de fazer a investigação de outras situações que são já bastante conhecidas. Né? O último grupo não vai ser durante a gravidez, vai ser aquela criança que após o parto é identificada com microcefalia. O conceito de microcefalia vem modificando e agora considera-se que microcefalia é o perímetro cefálico menor ou igual a 31,9 ou menor ou igual a 31,5 para meninos e meninas,
se são recém-nascidos a termo, e para aqueles pré-termos usa-se a tabela chamada tabela de intergrowth, que está disponível tanto no manual da Secretaria de Estado de Minas Gerais, e você tem o perímetro cefálico tanto para meninas quanto para meninos, desde 24 semanas até 36 semanas e 6 dias, ou seja, para todos os prematuros. E considera-se como ponto de corte ser menor que menos 2 desvio padrão, então isso vai ser caracterizado com microcefalia. Se a criança tem microcefalia, nós vamos coletar aquelas mesmas sorologias da mãe, vamos coletar material da placenta, se ainda for possível coletar material do sangue de cordão. O pediatra vai coletar líquor dessa criança e esses exames, esse material vai ser feito tanto biologia molecular quanto posteriormente pode ser realizado também sorologia. Recém-nascido tem uma série de outros exames de investigação. Lembrar que microcefalia é uma anomalia que tem várias causas, então você tem que investigar todas as outras causas. Então, além da rotina de todos os recém-nascidos, teste de olhinho, de coraçãozinho, teste de orelhinha, existe uma série de exames inespecíficos, de imagem, avaliação auditiva, que não é apenas o teste de orelhinha, mas o chamado potencial evocado auditivo de tronco encefálico, e fundoscopia realizado para fazer a avaliação de se essa microcefalia tem relação com Zika vírus ou não. No estado de Minas Gerais, definiu-se um 6º grupo de monitoramento especial e de monitoramento especial sob a responsabilidade da atenção primária. São aqueles recém-nascidos que a mãe teve a confirmação de Zika na gravidez, então ela foi atendida por um quadro de exantema, coletou o exame e o exame deu positivo, e essa criança nasce sem microcefalia e sem alteração do sistema nervoso central. Então ela tem o perímetro cefálico normal, vai ser feita toda a triagem habitual de toda criança, e essa criança vai ser monitorada principalmente em relação ao crescimento de perímetro cefálico e o desenvolvimento dela até completar 1 ano de vida. Como nós não conhecemos ainda todos os efeitos do Zika, isso é um dado importante. Essas crianças que são filhas de mulheres que tiveram Zika na gravidez devem ser monitoradas de forma especial, e na Secretaria de Estado existe inclusive um grupo que solicita da atenção primária os dados de evolução dessas crianças. Então, em que pese o avanço do conhecimento, talvez um dos avanços mais rápidos no conhecimento da teratologia até hoje, nós ainda temos uma série de situações em relação ao Zika vírus que nós não sabemos qual é a melhor resposta para dar para a população e que frequentemente elas nos vêm procurando. E a melhor forma de lidar com a dúvida é dizendo a verdade, é assumindo aquilo que o conhecimento ainda não foi capaz de alcançar. Então, nós sabemos que sim, nas gravidezes sintomáticas já está bem identificado uma associação com risco de desenvolvimento de microcefalia e infecção congênita. Isso acontece também nas infecções assintomáticas? Não sabemos, e até o momento não existe nenhum exame para monitorar mulheres assintomáticas. Qual que é o risco de transmissão vertical? É aquele risco que foi estimado no estudo retrospectivo da Polinésia Francesa, de 1% de risco de microcefalia, é maior, é menor? Se a infecção é além do primeiro trimestre, quais são os riscos? Só o segmento desses casos vão poder trazer essas respostas para o conhecimento científico. Qual é a forma ideal de acompanhar o feto em risco? Isso é uma grande pergunta e a grande dúvida é por que e para quê? Infelizmente não existe nenhum tratamento, uma vez que a mulher esteja infectada, se o feto vai ou não apresentar a infecção congênita, não depende de nenhum exame, de nenhuma intervenção. A ultrassonografia pode sim antecipar alguma anomalia, mas como eu disse, se ela é normal, ela não exclui a alteração fetal.
Então, qual é o intervalo que deve ser feito? Nós escolhemos 2 momentos para tentar identificar pelo menos os casos mais graves, mas é importante que as pessoas não tenham a ilusão de que o exame normal exclui o risco da criança ter sido infectada. A infecção, se eu tiver uma infecção por Zika vírus agora, eu fico imune? Numa outra gravidez eu corro risco? Também essa é uma pergunta para a qual não temos resposta. E se existir recorrência de infecção pelo Zika? Na recorrência, existe risco fetal ou eu posso ter uma segunda infecção, mas para o feto ele fica protegido, igual acontece, por exemplo, com os casos de toxoplasmose? Essas são perguntas para as quais nós ainda não temos resposta. Precisamos estar aberto para poder orientar corretamente essas mulheres e disponibilizar a melhor informação para que elas tomem as suas decisões e lidem da melhor forma possível com o conhecimento atual. Existem alguns telefones que nos ajudam muito nos casos de suspeita de infecção por Zika, né? Aqui a gente tem um telefone que atende os municípios fora de Belo Horizonte, e aqui, dependendo da região de Belo Horizonte, tem os telefones das vigilâncias epidemiológicas. Esses telefones funcionam, né, em sistema de plantão 24 horas, então aqui em Belo Horizonte tem os telefones fixos e o celular para o plantão de 24 horas, para que qualquer profissional de saúde, diante de um caso suspeito, ele pode entrar em contato com o profissional. Esse profissional ajuda a orientar o que deve ser feito naquele caso específico, onde deve ser feito, como coletar o material, como encaminhar o material. Esse é um serviço que funciona em todo o estado durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. Eu termino aqui a apresentação e nós temos um tempo agora para encaminhamento de perguntas, caso exista alguma pergunta a ser encaminhada, e eu agradeço a atenção de vocês. Nós estamos aqui vendo as telas, o que está aparecendo digitado, e se aparecer alguma pergunta, nós vamos responder, porque ainda temos um tempo disponível aí para respostas. Esse livro está aqui, né? Não, uma pergunta é se detectado o Zika no início da gravidez, se existe alguma medida terapêutica para evitar o mal. Não existe nenhuma intervenção terapêutica que reduza o risco de transmissão para o feto ou que reduza o risco de lesão fetal. Por isso, a única forma de evitar a consequência fetal é evitar a picada do mosquito. Depois que a infecção acontece na mãe, até o momento não se disponibiliza de nenhuma intervenção terapêutica que reduza risco fetal. Obrigada. Aí na tela tem o e-mail aqui, do meu e-mail aqui no Hospital das Clínicas, mas lembrar que no sistema de teleconsultoria existe um acesso direto, tanto contando com infectologistas, pediatras e eu, pela obstetriz,
para responder a qualquer demanda dos municípios que fazem parte da rede e que, na realidade, encaminhando as perguntas pelo sistema de telesaúde, sem dúvida nenhuma as respostas vão ser muito mais rápidas, porque eu acesso muito mais o sistema do telesaúde às vezes do que até meu e-mail pessoal. Então existe uma entrada direta para Zika, dengue e chikungunya, né? E isso é repassado imediatamente para a nossa caixa de plantão, de forma que a gente consegue responder a demanda do profissional, do município, de uma forma bastante ágil. Então eu acho que nenhum problema em utilizar o meu e-mail institucional para alguma pergunta, mas eu acho que a forma mais ágil é usar o sistema do telesaúde. Bom, então nós não temos mais perguntas. Eu agradeço aos que participaram, agradeço os elogios em relação à palestra e nos encontramos aí agora não através da tela, mas através do teclado em Teleconsultorias. Boa tarde.